Aqui estamos, Pai, em comunhão e adoração. Aleluia!
por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem,
nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada além de ti. Jesus, Jesus, nada além de ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, da tua proteção. Eu não tenho nada, nada além de ti. Amém. Fica agora com a palavra do Senhor Jesus. Amém? Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora tem uma palavra de Deus para a sua vida, que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13, uma passagem conhecida por todos nós, que é a oração dominical, que diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de trazer a tua mensagem. Que ela possa ser plantada nos nossos corações e que ela possa frutificar-nos na vida. Que o Espírito Santo possa conduzir cada mente, cada coração nessa ministração, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Essa é uma oração conhecida por todos nós, evangélicos e não evangélicos. Ela é orada, ela é rezada, e é uma oração tão rica, mas muito cara para nós, porque poucos são os que sabem da profundidade e do conteúdo dessa oração. Ela é orada, ela é rezada, mas poucos têm um entendimento do quanto
ela é importante, do quanto ela é rica, essa oração. E isso tem sido muito caro para nós pela falta de entendimento em saber o que é que Jesus estava falando quando ele nos ensinou essa oração. Jesus vem falando desde o capítulo 5 das bem-aventuranças, ele fala do sal da terra e a luz do mundo, fala que nós somos esse sal da terra aqui no mundo. Jesus fala do homicídio, do adultério, do divórcio, dos juramentos, da vingança, do amor aos inimigos, da ajuda aos necessitados, e ele fala da oração. E ele faz essa primeira introdução no versículo 5, que a oração um ato discreto, ele é um ato onde Deus mais vê do que ouve, tanto que no capítulo 6 ele fala, quando forem orar, que vocês façam isso no seu quarto, porque é o Senhor que te vê em secreto. Olha que interessante esse versículo, que aqui fala que Deus, ele nos vê orando, ele não nos ouve, porque o próprio capítulo 6, ali no início, fala que Deus já sabe do que nós precisamos. Então, ele vê o nosso ato, ele fica mais preocupado em ver a nossa atitude de oração do que propriamente aquilo que nós, de fato, dizemos na oração. Mas ele faz aqui um modelo, ou ele deixa aqui um padrão de oração, que é essa oração conhecida por todos nós, a oração do Pai Nosso. E essa oração do Pai Nosso, igual eu aprendi isso com o pastor Ariovaldo Ramos, que ela pode ser reduzida praticamente em uma frase, que é o seguinte, a parte 9b, que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E a parte B do versículo 13, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, essa oração do Pai Nosso, ela traz significados muito importantes. Primeiro, ela traz o cuidado de Deus, o cuidado paterno, o cuidado do Pai. E quando fala aqui, Pai Nosso que estás no céu, não está dizendo de um Pai que está distante, está lá no céu e nós aqui na terra. Pai Nosso que estás no céu quer dizer de um Pai perfeito. Quem é pai sabe que nós não somos perfeitos. Nós falhamos como pai, nós falhamos muitas das vezes nas nossas atitudes com os nossos filhos. Então, quando a Bíblia fala aqui, nessa oração do Pai Nosso, dizendo que Pai Nosso que estás no céu, não está falando de um pai distante, não está falando de que esse Deus, que é o nosso Pai, está distante, mas está falando do céu no sentido de que as coisas lá no céu são perfeitas. Então, o nosso Deus, que é o nosso Pai, é um Pai perfeito. Então, essa oração dominical, ela fala desse Pai, esse Pai que é perfeito. Ela fala também da oração, santificado seja o seu nome. Ela fala também do reino de Deus, da vontade, que é a vontade dele que tem que prevalecer. Fala da comunidade, da comunhão, quando fala do pão nosso, né? Ela fala também, essa oração, da questão do perdão, da justiça, quando fala devemos perdoar aos outros da mesma forma como Cristo nos perdoou, e fala também da libertação e da salvação. Então, é uma oração que ela tem muito conteúdo, ela tem muita profundidade, e se nós dessemos conta da profundidade de conhecimento que tem essa oração, talvez nós não oraríamos de forma displicente. Muitos não rezariam de uma forma repetitiva,
displicente, sem o cuidado de saber o que essa oração diz. Então, por que essa oração ela pode ser reduzida, igual eu tinha dito, na seguinte frase? Todo esse contexto aqui ele pode ser reduzido em Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Por quê? Ela pode ser reduzida a isso aí. Porque essa oração ela tem um único objetivo. E qual é o objetivo dessa oração? Que o nome do Pai seja santificado. Então, o objetivo dessa oração é o nome de Deus ser engrandecido, é o nome de Deus ser santificado. Todas as demais coisas que está entre Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e porque teu é o reino e poder e a glória para sempre. Amém? Todas essas coisas que estão no meio, no versículo 10, no versículo 11, 12 e 13, é para que o nome de Deus seja santificado. Então, essas coisas precisam acontecer para que, através da nossa vida, o nome de Deus seja santificado. Então, para que o nome de Deus seja santificado, primeira coisa que nós vemos aqui nessa passagem de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, é que o reino dele precisa vir. Então, o reino é muito mais do que uma esperança futurística, uma esperança escatológica. Reino é muito mais do que isso. Ele reflete a nossa disposição de nós nos submetermos à vontade de Deus. E essa vontade ela tem que ser feita quando? Agora, hoje. Então, nós temos que submetermos as nossas vontades ao governo de Deus, à vontade de Deus. Então, quando se fala em reino de Deus, é que o reino dele venha e a vontade dele que prevaleça. Não o meu reino, não a minha vontade, não do jeito que eu quero, não da forma que eu quero, mas a vontade de Deus é a que prevaleça. Porque muitas das vezes nós oramos, nossa comunhão com Deus é a tal ponto que nós achamos que quando nós oramos é para que a vontade de Deus, a nossa vontade é a que prevaleça, e não a vontade de Deus. Então, que nossa oração, que ao proclamarmos, ao orarmos o Pai Nosso, nós tenhamos a convicção de que a vontade a ser feita não é a minha, mas é a vontade de Deus, para que Ele possa fazer a vontade dEle aqui na terra, como é a vontade dEle lá no céu. E, continuando aqui ainda na oração dominical, essa oração do Pai Nosso, que é uma oração muito rica, com bastante conteúdo, com muita profundidade, a gente sabe que para que o nome de Deus seja santificado, ele também nos ensina aqui que nós precisamos viver numa profunda dependência e também numa profunda confiança. Eu preguei há 2 domingos atrás sobre fé. E fé é você estar com a sua vida ou com o controle da sua vida na mão do outro. Então, quando fala aqui que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, ou mais particularmente, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, aqui é interessante, porque quando nós falamos dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, a gente está dizendo, está tendo uma confiança tão grande em Deus que a gente não está pedindo o pão para a semana. Nós não estamos pedindo o pão para o mês, nós estamos pedindo o pão diário, o pão de cada dia. Então, isso é confiança. Isso é estar numa profunda dependência de Deus. É de saber que todos os dias Deus está providenciando o pão
está providenciando o alimento, está providenciando a saída. Então, essa oração do Pai Nosso, ela nos ensina que nós devemos viver numa profunda dependência e numa confiança no Pai. O pão também, quando fala na oração aqui do Pai Nosso, é interessante saber que o pão não é meu, o pão é nosso. Por que o pão é nosso? O pão é nosso porque o Pai também não é meu, o Pai é nosso. Então, essa oração, ela nos dá um sentido ou um significado de coletividade, de comunhão, de comunidade. Então, na oração, Deus recebe-nos de uma forma pessoal, de uma forma particular, mas quando Ele nos abençoa de forma coletiva, Ele abençoa a igreja. Então, todas as nossas orações, uma oração correta, uma oração que tem um espírito correto ou um entendimento correto, é aquela oração onde eu não peço só para mim, mas eu peço para a comunidade, eu peço para o meu irmão, porque, aliás, o Deus é nosso e o pão é nosso. Então, a minha oração tem que ser uma oração onde eu carrego o meu irmão, onde eu carrego a comunidade, onde eu carrego as pessoas. E oração egoísta é uma oração que provavelmente Deus não ouve, ou provavelmente Deus dá as costas. Nesse momento de pandemia, eu vejo algumas pessoas, né, pedindo para que Deus nos livre dessa situação, que livre o Brasil dessa situação do vírus. Não, essa é uma oração egoísta. Pedir só que o Brasil tenha uma bolha de proteção para o vírus. Não, nós temos que orar para que o mundo todo se livre dessa pandemia, se livre desse mal, se livre desse vírus, que Deus venha abrir o entendimento dos médicos, dos pesquisadores, dos cientistas, não só aqui do Brasil, mas do mundo todo, para que o mundo todo se livre desse mal que está acometendo a população. Então, essa é a oração perfeita, essa é a oração que não é egoísta, essa é uma oração coletiva que Deus tem prazer de ouvir. E quando continua aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se esse versículo fosse traduzido ou interpretado ou reescrito de uma outra forma, ele poderia muito bem, encaixaria muito bem da seguinte forma: só nos perdoe se nós perdoarmos aos outros. Olha que sentido interessante, né? Só nos perdoe se nós perdoarmos uns aos outros. Porque se os irmãos descerem um pouquinho mais, quando fala do perdão aqui, está falando no versículo 12, mas se os irmãos correrem 2 versículos para baixo, no versículo 14, esse é o espírito desse versículo, ou dessa oração. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, está colocando uma condição aqui, se você fizer isso, terá isso como recompensa. Então, é o que fala aqui, ó, pois se, essa conjunção aí, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Então, olha que sentido, que significado traz essa oração. E muitas das vezes nós oramos como aqui, como quem ora, igual diz lá no versículo 7 do capítulo 6, de uma forma repetitiva. Muitas das vezes nós oramos dessa forma e não carregamos de sentido, não sabemos o que estamos orando. Então, nós estamos dizendo para Deus, ó, só nos perdoe se eu perdoar o João, se eu perdoar a Maria, se eu perdoar o Francisco. É isso que eu estou dizendo nessa oração, é isso que eu estou dizendo nessa reza, para quem entende essa oração como uma reza. Então, é muito importante
quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós pregamos, nós termos um entendimento daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos cantando, porque perdoar, esse é o espírito do perdão. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque perdoar para Deus, ele faz isso de uma forma natural, ele faz isso de uma forma espontânea, porque é próprio da natureza de Deus perdoar. Mas o que santifica o nome de Deus de verdade é quando eu consigo perdoar o outro, quando nós conseguimos perdoar as pessoas, perdoar aquele que nos tem ofendido, porque perdoar o outro é um milagre. Então, para quem espera um milagre, alguém que era coxo e passou a andar, alguém que não enxergava, alguém que não enxergava, passou a enxergar, alguém que era mudo passou a falar, é milagre, mas esse é um milagre, esse ato de perdoar, muitas das vezes nós não enxergamos como milagre, mas esse é um milagre que ele tem um sentido de cura da alma. Tiago, no seu livro, fala de confessar a culpa uns aos outros sereis curados. Então, o sentido de confessar a culpa, de perdoar, ele não só nos liberta de um peso da culpa, mas também como cura a nossa alma. Então, perdoar é um milagre. E falando de perdão, eu lembro da história de um grande homem, um grande missionário, Otmani, e conta a história desse homem que ele tinha uma fazenda e tinha um platô de plantação de arroz, e nesse platô tinha um sistema de irrigação para essa plantação que ele tinha. Então, os vizinhos, ele tinha algumas vizinhanças lá, sabotaram esse sistema de irrigação dele, mas ele, como cristão, e num país difícil, o Otmani era um cristão na China, ele consertou o seu sistema de irrigação do seu platô de arroz, consertou e deixou por isso mesmo, né? Mas aconteceu a segunda vez, ele foi lá e consertou, aconteceu a terceira vez, e ele falou, isso, pelo jeito que está caminhando, isso aí não vai parar. Aí ele procurou os presbíteros da sua igreja, né? Ele era da igreja metodista, e falou da situação, explicou toda a situação, e os presbíteros ouviram e pediu para ele uma semana, né, que eles iam orar, eles iam jejuar, para ver que orientação que eles dariam para o Otmani. E uma semana depois, esses presbíteros voltaram e chamaram o Otmani e falaram, nós temos uma mensagem de Deus para você. Então, a mensagem foi a seguinte, você vai construir um sistema de irrigação para cada um dos seus vizinhos, e depois de construir esse sistema de irrigação, depois você conserta o seu. E o Otmani, como não era daqueles cristãos, né, daqueles crentes que quando recebe uma mensagem dessa, muda de igreja, ele foi lá e construiu um sistema para os seus vizinhos e depois consertou o dele, né? E em uma das tardes que ele costumava tomar chá, né, o café da tarde, os vizinhos subiram até a sua casa e foram lá tomar chá com ele. E perguntaram para ele se ele sabia que eram eles que estavam sabotando o seu sistema de irrigação. E o Otmani respondeu que sim, eu sei que são vocês,
E os vizinhos falaram, mas por que você fez o que fez? Ele tinha construído um sistema de irrigação para os seus vizinhos e depois disso ele consertou dele. E aí os vizinhos perguntou, mas por que você fez o que você fez? Aí ele falou, eu fiz isso porque Jesus mandou que eu fizesse. Jesus é meu Deus e ele pediu para que eu fizesse isso. E aí os vizinhos disseram para Otmani, fala mais desse Deus, porque nós queremos saber mais sobre esse Deus, ou um Deus que é capaz de fazer coisas como essa na vida de um ser humano. Então nós entendemos que esse ato de Otmani, de perdoar os seus vizinhos, de perdoar essa sua vizinhança que o prejudicou, deu-nos a entender que o nome de Deus foi santificado nesse momento. Ele não partiu para agressão, ele não partiu para o confronto, mas simplesmente ele perdoou. E essa foi uma forma de testemunho do nome de Deus, essa foi uma forma de que o nome de Deus foi santificado através de um testemunho de perdão de Otmani. Então, o perdoar tem um significado muito importante. Então, o nome de Deus é santificado quando nós aprendemos a perdoar. E aí ele continua a oração de Jesus, aqui a oração do Pai Nosso, continue, não nos deixe cair em tentação. Então, para que o nome de Deus seja santificado, eu não posso voltar a ser o que eu era, porque eu era da rebelião, eu era um rebelde. E voltar a ser rebelde, voltar a fazer parte da rebelião, não santifica o nome de Deus. Então, para que o nome de Deus seja santificado, a minha oração, a sua oração tem que ser: não me deixe cair em tentação. E ele continua dizendo, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas livrar-nos do mal vai muito mais além do que não deixe eu bater o meu carro, não deixe eu ir mal na prova, ou não deixe que roubem o meu celular, não deixe que não me ofendam. Livrar-nos do mal é livrar-nos do maligno, para que ele não encontre, ou ele não tenha, ou melhor dizendo, não encontre nenhum espaço em mim, ou nenhum espaço em nós, para que ele venha agir. Então, essa oração do Pai Nosso, de quando nós falamos, não nos deixe cair em tentação, mas livrar-nos do mal, é nos livrarmos da mão do maligno, nos livrarmos da mão do diabo, para que ele não encontre espaço em mim, para que eu faça o mal, para que eu seja um rebelde, para que eu seja alguém contrário a Deus. Então, essa proclamação ou essa oração de livrar-nos do mal, ela é muito mais profunda do que um simples mal do cotidiano, do dia a dia. É uma oração para que o inimigo das nossas vidas, o diabo, não venha a ter espaço em nossas vidas. E foi Jesus quem disse lá em João, capítulo 14, versículo 30, ele diz assim: vem aí o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Olha que interessante esse versículo, que Jesus estava dizendo que nele Satanás não encontrava nenhum espaço ou nenhum momento para fazer rebelião. E a gente entende que os demônios, eles reconheceram Jesus como filho de Deus, porque eles olhavam para Jesus e eles não encontravam em Jesus
nenhum espaço para eles. Porque os espaços que Jesus tinha, eram todos eles ocupados por Deus. E isso nos dá um grande ensinamento. Com que nós estamos ocupando os nossos espaços? Será que nós estamos caindo naquele ditado popular que mente vazia é a oficina do diabo? Olha, cabe aí. Então, que nós possamos ser preenchidos por Deus toda a nossa vida, todos os nossos prazeres, quando eu estiver estudando, quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver cozinhando com a minha família, fazendo lazer, ter espaço para Deus. Porque muitas das vezes nós nos enganamos de achar que Deus mora na igreja, ou Deus só está comigo nos momentos em que eu estou lendo a palavra, ou só está comigo nos momentos em que eu estou... Deus está conosco a todo momento. Então eu preciso ter esse entendimento que em todos os espaços que eu transito, ou em todos os espaços da minha vida, que eles possam ser ocupados por Jesus. No meu dia a dia, no meu cotidiano, nos meus afazeres, que seja ocupado por assim como o Jesus falou lá em João 14, versículo 30, vem aí o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim, que o inimigo desse mundo possa ver você, possa me ver e não encontrar espaço para ele fazer rebelião. Então, olha que profundidade tem essa oração do Pai Nosso. Então, essa oração é uma oração forte, é uma oração que nós temos que fazer com consciência. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, mas livra-nos do maligno. E concluindo essa mensagem de hoje, que é uma mensagem rápida, mas uma mensagem que tem uma profundidade significante na nossa peregrinação espiritual, eu coloco para vocês, depois dessa mensagem já explanada, qual o nosso papel e o que essa oração ela nos ensina. O nosso papel e o que essa oração ela nos ensina é que o nome de Deus deve ser santificado na terra, para que o reino dele venha, para que a vontade dele seja feita na terra, assim como é feita lá no céu. Porque a vontade de Deus, nós sabemos que ela é a vontade perfeita. Então, para que, se nós entendermos essa oração do Pai Nosso, que tem uma profundidade tremenda, ela tem um conteúdo significativo para as nossas vidas. Então, o nosso papel é entender que essa oração é para que o nome de Deus seja santificado, para que o reino dele venha, para que a vontade dele seja feita nas nossas vidas e a vontade dele seja a perfeita como é perfeita. Mas muitas das vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça, nós queremos o nosso reino não dele, nós queremos que o nosso reino que prevaleça, nós queremos que o nosso reino venha, e a oração que Deus nos ensina a fazer é que o reino dele que tem que vir, a vontade dele que tem que ser feita, assim como é feita lá no céu, que é a vontade perfeita e é agradável. Então, eu te convido você, no dia de hoje, a orar comigo de uma forma consciente, todos uníssonos, a oração do Pai Nosso, e eu quero concluir essa mensagem convidando você para, junto comigo, orar essa oração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor. Amém? Uma boa semana a todos.